O que eu quero ministrar nessa noite, irmãos, é o que o Senhor tem colocado no meu coração já há dias. Eu quero começar a ministração com o tema, dizendo: o tema dessa noite é: o que você fez com a presença? Então eu quero te chamar para abrir a Bíblia comigo. 1 Samuel, no capítulo 5, no verso 11. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. 1 Samuel, capítulo 5, no verso 11. Aleluia. Essa igreja moderna, né, irmão? É tudo escuro. Como é que lê Bíblia aqui? Fala para mim. Só com o celular, né? Glória a Deus. Amém, irmãos. Eis que tudo faço novo, amém? As coisas podem se tornar novas. As coisas podem estar se renovando, mas toda essa renovação parte dele, irmãos. É Jesus que fez o homem. O homem é sua imagem e semelhança. E o homem está fazendo aquilo com a tecnologia, com as coisas, porque ele recebeu essa inteligência dos céus, amém? Então nós vamos desfrutar como igreja, amém? 1 Samuel, capítulo 5, verso 11, diz assim: então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ele não mate a nós e as nossas famílias. Quero ler mais uma vez. Então mandaram alguns mensageiros, dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Amém? Irmãos, primeiro ponto, eu quero criar um desenho aqui com vocês, para que a gente possa entender um pouco, entender o que o Senhor vai falar essa noite, amém? A Arca da Aliança, ela representava o que, irmãos? A presença de Deus, amém? Pô, pastor, mas Deus fez algo, fez uma imagem, construiu algo? Não, se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver como Deus trabalhou com uma simbologia, mas Deus é um Deus vivo, amém? Por que Deus ele precisou construir a arca para o povo e dizer: aqui essa arca representa a minha presença? Porque, irmãos, esse povo naquele tempo era um povo que não era bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que crê naquilo que não se vê. Mas aquele povo precisava de algo para crer. Era um povo que construiu o bezerro de ouro, era um povo que precisava ver com os olhos. Então, eles já não tinham essa bem-aventurança de crer naquilo que não se vê. E Deus, tão amoroso, tão bondoso, ele cria a arca da aliança e mostra para o povo: ei, essa arca representa a minha presença, amém? Essa arca, o que é a arca para nós hoje? É o Espírito Santo, é a presença viva de Deus em nós, amém? Então, irmãos, nesse tempo, nesse texto, quem pastoreava a igreja, o povo de Israel, era o filho de Eli, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. A arca ficava dentro do templo, dentro da igreja. E quem era o pastor da igreja? Era Ofni e Finéias. Amém? Vamos levar para nós hoje. Aqui é a igreja, amém? Bate no peito assim: aqui é a igreja. Aí dentro está a arca da aliança. Quem está aí dentro? Quem pastoreia essa igreja? Diz assim: eu sou o pastor dessa igreja, eu conduzo essa igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede em nós com gemidos
inexprimíveis. Ele não é o intercessor a Deus por nós, ele intercede, ele é o intercessor de Deus em nós. A presença, a arca que está aqui dentro, é a voz de Deus nos conduzindo para o caminho certo, amém? Então, Ofni e Finéias, pastor da igreja, eles começam a fazer o que com a igreja? Primeiro ponto, Ofni e Finéias eram gananciosos. Tudo aquilo que era trazido para a igreja naquele tempo, eles pegavam para si, eles roubavam as ofertas. Quando você rouba algo de alguém, é porque falta o que, irmãos? Amor. Eles eram ladrão, eles eram gananciosos. Ofni e Finéias, pastor da igreja, eles começaram a ter relações sexuais com as mulheres que trabalhavam na porta da igreja. Eles eram adúlteros, faziam sexo fora do casamento. O que Ofni e Finéias trouxe? Ele trouxe o pecado para dentro da igreja. A igreja é uma casa, você é morada do Espírito Santo, Senhor, amém? Só que a Bíblia diz para nós que casa dividida não tem sucesso, não subside. Então, uma casa que foi feita para ser altar e morada e templo da arca da presença do Espírito Santo, devagarzinho você começa a inserir outras coisas dentro dela: vício, sexo, drogas, mentira, ganância. Então você começa a dividir a casa que é morada do Espírito Santo. Você começa a colocar outros deuses, outras prioridades dentro da casa. Quando Ofni e Finéias começou a fazer isso, o mundo material não se moveu. Quando você sai, vou citar um exemplo, você pega uma moça, ou uma moça casada, pega um rapaz que não pode, que você não, quando você toca naquilo que não pode ser seu, você sai, tal, dá uma olhadinha, não tem ninguém, tal, entra ali, vai naquele lugarzinho que todo mundo já viu falar, né? Vai lá, sai escondidinho, tal. Vai, a primeira vez foi um espetáculo. Nossa, não aconteceu nada, foi massa demais, cara. E aquela coisa oculta, aquela coisa escondida. Nossa, cara, foi sensacional, que adrenalina, nossa, que parada. E aí no outro dia a tua vida está normal, o seu trabalho, a sua casa, os teus negócios, não moveu o mundo material. A Bíblia diz que o mundo jaz no... Então entenda, o seu pecado não vai mexer com o mundo material, sabe por quê? Porque ele vai te deixar confortável, para que você peque cada vez mais. Então ele não vai mexer no mundo material. Só que no mundo espiritual, que é onde você não vê, movimentou. Quem governa no mundo espiritual? Deus. Deus governa no mundo espiritual. Mas quem governa no mundo material é quem? Satanás, o inimigo. O mundo jaz no maligno. Só que Satanás, ele governa no material, só que ele é espiritual. Ele é espírito, concorda comigo ou não? Amém? Então só para você saber a grandeza do teu Deus. O teu Deus governa no mundo espiritual, que é maior do que o material. Então naturalmente ele governa no diabo. Então Deus governa no céu, na terra e no inferno. Esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Só que toca o pecado de Ofni e Finéias, roubar as ofertas, ganância, adultério, mentira, prostituição, não moveu nada. A igreja continuou a mesma coisa, as coisas continuaram da mesma forma, as coisas começaram andando, só que no mundo espiritual houve um movimento. Quando você peca aqui na terra e você fala assim, nossa, ninguém viu, então beleza, tal, só essa vez, a outra eu não faço, daqui a pouco você está fazendo de novo. No mundo material, ele vai te deixar, o inimigo, como ele governa no mundo material, ele vai te deixando confortável, para que você possa pecar cada vez mais. Só que no mundo espiritual, ele é o quê? Acusador. Então ele está diante de Deus falando, dizendo assim, ei, sabe aquela promessa que o Senhor liberou para a vida dele? Dele ser um sucesso na terra, dele ser luz da terra, dele ser o sal da terra?
O Senhor não pode liberar para ele, sabe por quê? Porque olha lá o que ele está fazendo. Então o que começa a acontecer? Então o Senhor, a palavra de Deus não pode voltar atrás. O acusador tem você na mão. O que você está fazendo no mundo material, que parece que não está acontecendo nada, no mundo espiritual está acontecendo algo gigante. E ele está te acusando, está acontecendo um tribunal a teu respeito. Então Deus, ele começa a olhar. Se você olhar para a Bíblia, nesse período que Hófni e Finéias começou a pecar como igreja, pastoreando a igreja, a Bíblia diz que Deus envia um profeta para falar com o pai deles, para o pai deles repreender eles dois. Mas o pai não repreende. E há uma promessa de morte sobre a casa deles, sobre os filhos deles e sobre o povo de Israel. Mas mesmo assim, o profeta não deu, Eli não deu ouvido. Não deu ouvido à profecia do céu. Você está tão envolvido com o pecado que muitas vezes você vem na igreja, a palavra entra aqui e sai aqui, ó. Você está tão envolvido com a matéria, com as coisas que estão acontecendo lá fora, com as coisas, com os banquetes, com os manjares que o inimigo tem colocado na tua mesa. Você está tão envolvido com as coisas lá de fora, que você está ouvindo o profeta falar, você está ouvindo a voz de Deus, mas entra aqui e sai aqui, ó. Você não dá ouvido, e as coisas continuam acontecendo. Sabe por quê? Porque no mundo material as coisas não se movimentaram ainda, só estão se movimentando no mundo espiritual. A palavra de hoje, irmãos, é forte, presta atenção. O que nós estamos fazendo com a presença. Devagarinho eles foram fazendo isso. E quando eles olhavam para a igreja, a presença do Pai estava lá. Porque o Pai é tão amoroso que Ele não sai com o teu pecado, Ele fica, Ele insiste em você. O Espírito Santo não sai no teu primeiro pecado, o Espírito Santo não afasta de você no teu primeiro pecado. Você pode ir na zona amanhã, no prostíbulo amanhã, você pode cheirar um pó amanhã, você pode beber uma cachaça amanhã, você vai vir no domingo e você vai ver que o Espírito Santo vai te incomodar por dentro, você vai chorar, você vai sair daqui quebrantado. Mas você é tão raso diante de Deus, que de novo você cai nas coisas, nas presepadas, nas propostas do inimigo lá fora. Mesmo assim você vai na igreja domingo, existe muita gente vivendo isso, irmãos, vivendo o mundo lá fora, fazendo como Hófni e Finéias, e olhando para dentro da casa e falando assim: o Espírito Santo está lá, a arca está lá ainda, a arca está lá, Deus está ali, não, Deus está comigo, irmãos, mas você não entende que o mundo espiritual está acontecendo um movimento gigante ao teu respeito. Só que você entende, as coisas vão estar acontecendo, não mudou nada. Só que uma das coisas que Jesus disse para nós é o seguinte: ei, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse assim: ei, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque você vai vencer o mundo. Ele disse isso para você ou não? Jesus é o Espírito em nós, amém? O próprio Espírito em nós. Se ele disse para você assim: ei, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Se eu estiver em vós, você também é vencedor. Se a arca estiver dentro da casa, a casa é vencedora. Amém? Só que no mundo material ainda as coisas estão confortáveis, o problema não chegou, Castanha, a crise não chegou e nem a guerra. E eles estavam lá, conduzindo e fazendo da igreja o que eles queriam. Mas chegou um tempo que os filisteus vieram guerrear contra eles e roubar eles. A guerra chegou, a aflição chegou, a tempestade chegou, o problema chegou. E aí? Eu preciso guerrear, eu preciso vencer os problemas da vida, eu preciso vencer as contas de amanhã, eu preciso vencer os problemas que levantam no meu trabalho, eu preciso vencer os problemas que levantam na minha família, eu preciso vencer os problemas que levantam com os meus filhos, com o meu casamento, porque o problema, o inimigo está o tempo inteiro se levantando contra o povo de Deus. Você pode olhar na Bíblia que isso acontece o tempo inteiro, é ou não é? Então você não é diferente, você é povo de Deus. Então você sabe que o tempo inteiro o inimigo está se levantando para tentar te derrubar, para tentar te parar, porque ele sabe que você é escolhido, é chamado, e você é a luz desse mundo. Ele sabe que você carrega a revelação dos céus, que você é como Daniel, mesmo estando na Babilônia, tem resposta para o mundo. Você é isso. Então ele quer o quê? Te parar. Então a guerra é natural. Não é porque você é crente que os filisteus não vai vir para guerrear contra você. Não é porque você é crente que o ladrão não vai vir te roubar. Não é porque você é crente que os problemas não vão chegar na tua casa. Vai chegar como chegou para o povo de Israel. Vamos para a guerra. Amém? Olhou para dentro, a arca estava ali, não estava? A arca estava ali. Eles se sentiam tão forte que foram para a guerra. A arca ficou dentro, eles ficaram dentro da igreja. Primeira lapada, pensa num povo que morreu, que apanhou e foi feio demais. Voltaram murcho, levaram um cacete dos filisteus, mas apanharam. Sabe aquele dia que você levanta assim, que você vai assim, que não dá nada certo, você volta para casa murchinho e fala: oh, misericórdia.
Eles voltaram assim. Aí eles falaram assim: opa, peraí, cara, vamos levar Deus, o Deus Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá, general do exército do povo de Deus. O que eles fizeram? Pegaram a arca, chegaram diante da guerra, trouxeram a presença, Ele está conosco, o amado. Deram um brado tão alto, irmão. Pensa num povo, num crente que grita alto. Gritaram que os filisteus falaram assim: nossa, velho, o povo, que brado é esse? Os filisteus sentiram medo da voz, do poder, da potência do brado deles, do grito. Mas, irmão, o que faz você vencer a guerra não é o quanto você fala, nem a altura que você grita, mas é aquilo que está dentro de você. Você pode gritar o mais alto e falar o quanto você quiser, amém? Mas o que faz você vencedor amanhã é aquilo que está dentro. Você lembra que eu disse semana passada? Nós somos o vaso de barro com o tesouro dentro dele. O que tem valor está dentro, não está fora. Eles estão com a presença, irmãos. Só que o que a presença, olha só, agora olha para Deus. Deus está olhando para um povo que está adorando dois senhores, que está com a vida repartida, é uma casa dividida. É um povo que ama o pecado, que peca, que leva a vida do jeito que quer, mas também quer Deus, porque sabe que Deus pode dar as vitórias. Tem gente assim hoje nessa geração, que quer o Deus das vitórias, que quer o Deus que cura, que quer o Deus que salva, que quer o Deus que liberta. Tem gente assim, mas também essa mesma pessoa também quer o vício, quer a droga, quer a bebida, quer o sexo fora do casamento, ou quer sexo sem casamento. Tem também ou não? Não tem nada a ver. Existe uma casa dividida, e a Bíblia diz que casa dividida não tem sucesso. Concorda comigo ou não? Irmãos, a guerra chegou, a tempestade chegou, e eles construíram uma igreja, não sobre a rocha, mas sim sobre a terra, sobre a areia. A igreja não estava alicerçada. Então Deus olha do céu e fala assim: ei, o que Jesus disse para a samaritana? Que o Pai está à procura dos... Então, se eu estou aqui em Israel, e eles não me adoram em espírito e em verdade, a presença sai de Israel. Deus permite que os filisteus roubam a arca, matam 30 mil soldados, matam Ofni e Finéias, o pai deles, Eli, morre com a notícia. É um desastre, morreu, caído, falido. Deus permite que os filisteus, porque o pai, ele não está preocupado com quem é ou com quem deixa de ser, ele só quer aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então Deus permite que os filisteus peguem a presença e levam para si. Talvez lá ele poderia ser adorado, talvez faltasse uma chance para eles. Então Deus dá uma chance para os filisteus de levarem a presença consigo. Mesmo o Espírito Santo tocando em você nos cultos no domingo, te incomodando, não significa que ele vai lutar as tuas guerras amanhã. Sabe por quê? Porque você precisa colher aquilo que você plantou. E o salário do pecado é o quê? A presença estava, mas a presença não inibe a sua colheita. Concorda comigo? Como é que eu, pastor, que eu possa ser cheio do Espírito no domingo? Como é que eu possa ser cheio de Deus no domingo? Como é que eu posso sentir a glória, chorar, me arrepiar inteirinho, e na segunda-feira perder? Porque você está colhendo. A presença não inibe a tua colheita. Você plantou, você colhe. O salário do pecado é a... Então Deus permitiu o povo perder, mesmo tendo a presença, e deu oportunidade para os filisteus ter a presença. Os filisteus pegam a arca. Quem carregava a arca, irmãos, se não fosse um sacerdote, o que acontecia? Morria. Olha como que Deus é tremendo, dando oportunidade para os filisteus. Onde nós vamos levar? A arca tem que ficar dentro da igreja, a presença tem que ficar dentro da igreja. Vamos levar para a igreja dos filisteus, lá na cidade de Asdod. Chegou lá na cidade de Asdod, colocaram a arca do lado
da imagem do deus Dagon, porque o deus que os filisteus adoravam era o deus Dagon. A arca que representa a presença de Deus está aqui, o rei Dagon está ao lado. Naturalmente os filisteus estão fazendo aquilo que Israel fez, dividindo a casa, dividindo a adoração. Casa dividida não subside. Primeira noite, a arca colocada lá, no outro dia de manhã eles voltam na igreja, abre a porta, entra na igreja. O que aconteceu com a imagem do deus Dagon? Está caída na frente da arca da aliança. Qual é a mensagem que Deus está passando para o povo? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Amém? O que aqueles caras não tinham que fazer, meu? Pegar a imagem, meter fogo, quebrar tudo e jogar fora e falar assim: eu me rendo a esse Deus. Sabe o que eles fizeram, Mateus? Pegaram a imagem, colocaram em pé de novo. Passaram mais uma noite. A Bíblia nos conta que eles chegam lá de novo. A imagem está com os braços quebrados, com as pernas quebradas, só o toco caída na frente da arca da aliança de novo. Ei, tem braço, mas não se mexe, tem perna, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Ei, eu sou Deus vivo, e todos vão se dobrar diante de mim, todos quebram diante dele. Está entregando a mensagem para o povo, cara. Ei, Deus está dizendo: ei, para nós essa noite, tira da igreja aquilo que não pode estar dentro dela. Se tem pecado, se tem sexo fora do casamento, se tem sexo sem casamento, se tem bebida, se tem cachaça, se tem mentira, se tem ganância, chega, tira de dentro da casa, meu irmão, porque a casa é só para a presença dele. Não pode estar dividida. Igreja dividida não tem sucesso. Igreja dividida, irmão, não é do reino dos céus. Está entendendo a mensagem? Tira o Dagon dentro da igreja. Desfaz o teu altar, irmão. Desfaz o teu altar com as tuas verdades, com as tuas heresias, e começa a olhar para a palavra dos céus. É um tempo dele ser prioridade na tua vida, dele ser prioridade nesse altar, dele ser prioridade no seu casamento. Ele tem que ser prioridade em você. Sabe por quê, irmão? Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Priorize o céu, se preocupe com as coisas do céu, se preocupe em fazer o que ele te chamou para fazer. Olha só, está dividido. Deus estava dando a chance para aqueles caras, velho. Olha, vou só te mostrar um exemplo. Jesus estava andando, Zaqueu estava sobre a árvore, Jesus disse para ele assim: Zaqueu, convém que hoje eu vá na tua casa. Zaqueu desceu: não, Senhor, vem, pegou Jesus, foi correndo, levou para dentro de casa. Aí Zaqueu disse assim, a hora que a presença entrou, irmão, Zaqueu disse assim: ó, eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei dos outros. Aqueles que eu enganei, eu vou dar 2 vezes mais. Sabe o que eu acho massa, cara? Que quando a presença entra dentro da casa de Zaqueu, ele entende que ele tem que tirar o deus Dagon. Ele tem que consertar aquilo que estava dividindo ele. Não dava certo dele ser um cobrador de impostos corrupto e ter Jesus dentro da casa dele. Se ele não corrigiu o que estava errado, Jesus não ia ficar, meu irmão. Jesus estava dando chance para os filisteus, dizendo assim: ei, eu estou aqui. Deus estava dizendo assim: ei, eu estou aqui, a presença está aqui. Tira o pecado, tira a idolatria, tira a mentira, tira tudo, porque a presença está. Como Zaqueu, irmão, só mudou o lugar, só mudou o tempo, mas a palavra não muda. O que estava acontecendo lá com os filisteus aconteceu com Zaqueu. Já a presença entra dentro da casa do Zaqueu. Só que Zaqueu entende: eu preciso pagar para quem eu devo. Eu preciso restituir quem eu roubei. Eu preciso não roubar mais. Eu preciso não cobrar mais indevidamente. Quando Zaqueu reconhece aquilo que ele precisava consertar, o que Jesus disse para Zaqueu? Hoje há salvação na tua casa. Hoje há salvação na tua casa. Mas sabe o que nós estamos fazendo com a presença, irmãos? Muitas vezes nós estamos fazendo como os filisteus fizeram. Agora eu cheguei no texto que nós lemos. Porque eles não tiraram o rei Dagon de dentro do templo.
Eles não consertaram, não limparam, não purificaram o templo interno. Ei, quem é a igreja do Senhor? Diz, levante a mão aí, quem é a igreja do Senhor? Somos nós, não somos? Então aqui foi preparado para a presença dEle. É a presença dEle. Não pode ter outra coisa senão a presença dEle. Por que você acha que o Senhor te exorta o tempo inteiro na Bíblia para ser adorado? Porque Ele é metido? Arrogante? Não, porque Ele sabe que quanto você mais adora, mais vencedor você se torna. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está na presença, quando a presença está em você, você vai ter aflições, guerras, lutas, tempestades. Mas quando a presença está em você, em todas estas coisas, você é mais do que vencedor. Essa é a igreja do entendimento, que sabe discernir o que é certo e o que é errado. Não é mais tempo de uma igreja ignorante, que cultua sem saber, que oferta sem saber, que faz sem... Não, é uma igreja que precisa saber o que está fazendo. Essa é a igreja desse tempo. Preste bem atenção aqui em mim. O texto que nós lemos diz assim: então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca de Deus, do Deus de Israel, de volta ao seu lugar. Eles não quiseram mais a presença, irmãos. Tem gente que está querendo desfazer da presença do amado para viver as coisas do mundo. Tem gente que abre mão da presença do amado porque não abre mão das coisas que te envolvem nessa terra. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com a presença? Nós estamos abrindo mão da presença porque nós não queremos abrir mão das coisas dessa terra, como se nós fôssemos ficar nessa terra para a eternidade. Não, quanto à eternidade minha e sua está no céu, e nós estamos abrindo mão da presença do céu, do Espírito dos céus, da glória do céu, porque não conseguimos abrir mão das coisas dessa terra. O que nós estamos fazendo com a presença? Mas quando o Senhor me deu essa revelação, me deu essa palavra, eu fiquei assustado. Eu falei: Senhor, mas a tua igreja precisa entender que ela não pode mais se dividir. Não pode ter 2 altares, não pode ter 2 cultos. A mesma mão que oferta, a mesma mão que toma ceia, a mesma mão que se embriaga, é a mesma mão que toca na mulher que não pode ser sua, é a mesma mão que vai em lugares que não pode ir. Não pode, Senhor, mais. Aí o Espírito Santo diz assim para mim: ei, filho, presta atenção, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aí aquilo começou a me confortar. Aí eu perguntei: então diz para mim por quê, Senhor? Porque a segunda casa, ela se arrependeu dos seus pecados, e eu entrei, e eles pediram para eu nunca mais sair. Por isso que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Sabe onde está a segunda casa na Bíblia, irmãos? No Novo Testamento? Vou te mostrar. Jesus, os samaritanos e os judeus não se relacionam, não se envolvem. Então Jesus diz para os discípulos: vamos fazer uma viagem. E no meio dessa viagem ele passa por Samaria. Os discípulos entram para comprar algumas coisas em Samaria, mas Jesus encontra uma mulher, uma igreja, no poço. E essa igreja estava ali, e Jesus disse para a igreja: ei, será que você pede? Será que você pode me dar um pouco de água? Irmãos, eu começo a entender o reino de Deus aí, porque a igreja de entendimento, ela não começa recebendo dele, mas ela começa entregando para ele. Aleluia. Porque é o quanto você está pronto para entregar, é o quanto você está pronto para receber. Por isso que ele começa a nova casa, a segunda casa, ele começa com ela assim: ei, me dá um pouco de água. O quanto você está pronto, irmãos? Deus disse para Abraão: Abraão, olha aí, olha para frente, é teu, olha para lá, é teu, olha para cá, é teu, olha para todos os lados, tudo é teu, é teu. Só que da mesma forma que Deus te dá, Ele também te pede: pega teu filho, leva lá no monte e oferece ele para mim. Está pronto? O quanto eu estou pronto para viver esse reino?
Quanto mais botija eu tiver, mais azeite vai ser derramado. Então Jesus diz para ela assim: ei, me dá água. Aí ela fala assim: mas quem o Senhor pensa que é? A igreja, dona da verdade, a segunda casa. Como é que um judeu pode pedir alguma coisa para uma samaritana? O judeu adora lá na Judeia, e os samaritanos adoram aqui em Samaria. Jesus olhou para ela e disse assim: filha, igreja, não importa mais a estrutura que você construiu, não importa onde você canta ou onde você adora, porque desde lá de trás, do tempo de Samuel, meu pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele estava em Israel, Israel dividiu o altar, e meu pai procurou lá no meio dos filisteus, e os filisteus também dividiu o altar. Você sabe o que Jesus está dizendo para ela? Meu pai só está à procura de um lugar onde ninguém divide o altar com ele. Esses são os verdadeiros adoradores. Ele está à procura. Ele procurou lá atrás, irmãos. Em Israel ele não achou. Ele foi no meio dos filisteus e não achou. Ele estava com os judeus e também não achou. Aí ele vai lá no samaritano. Ele diz: meu pai está à procura. Não importa aonde é que adore. Irmãos, não importa qual igreja que você vai. Eu não estou pregando para você ficar membro dessa igreja. Eu estou pregando para você aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se você vai em outra igreja amanhã, irmão, não tem problema, mas uma semente eu vou plantar no teu coração essa noite. Não importa qual lugar você esteja, importa que Jesus esteja em você. Você está me entendendo? Para mim, irmão, pouco importa 10 ou 1000. O que importa é os céus receber a noiva. Eu não sei para quantos eu vou pregar e para quem eu vou ministrar. Eu sei que eu só sou um instrumento ligado à fonte, uma torneira. Quem mata a sede é a água que passa em mim. Foi isso que ele disse para ela. Não importa o lugar, filha, se é lá ou se é aqui, meu pai só está procurando os verdadeiros adoradores. Você sabe por que o verdadeiro adorador? Porque quando a proposta do inimigo chega, te deixando confortável no mundo material, o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em espírito, porque a adoração Israel fazia, mas não adorava em espírito e nem em verdade. A adoração também os filisteus faziam ao rei Dagom, ao deus Dagom, mas ninguém adorava o espírito, a arca e em verdade. O verdadeiro adorador, irmão, quando aparece uma moça que não é sua, ele fala assim: ei, eu amo a Deus mais do que essa proposta. Quando aparece um dinheiro que não pode ser seu, ele diz: ei, eu amo mais a Deus do que essa proposta. O verdadeiro adorador prioriza estar cheio da presença, não perder a presença. Então ele está dizendo assim: meu pai está procurando esses. Nossa, mas aqui foi o poço que Jacó construiu. Jacó construiu, o poço está aí. A água que sai daí você vai tomar e beber de novo. O homem constrói coisas, mas tudo aquilo que o homem constrói é só um tempo, daqui a pouco acaba. Mas o que Deus constrói em você é eterno. Então ele falou: não, filha, a água que eu tenho para você é água que cura. Essa água você vai tomar dela e jamais terá sede. Ela falou: não, mas então me dá dessa água que eu não quero ter mais sede. Ela estava, sabe, a igreja, irmãos, sabe, preocupado com ter as coisas, em quem adorar, quem ir, preocupado com a estrutura, com Jacó. Não, irmão. Ele está dizendo: ei, igreja, olha para mim, olha para mim, o que eu tenho para você é para sempre, não acaba. O meu espírito, a minha presença, se estiver dentro de você, ela nunca acaba. Você sempre vai estar cheio. Irmão, você pode estar passando pela pior coisa da tua vida, o meu espírito produz paz em você. Você pode estar passando pelo pior problema, pela pior crise, o Espírito Santo produz paz em você. Você pode ser traído, enganado, mas o Espírito Santo produz amor e libera perdão em você. O que ele estava dizendo: ei, o que eu tenho para você, igreja, é eterno, não acaba. Cadê teu marido, igreja? Esse que você está não é teu, né? Já teve 5, e o 6º também não é teu.
Agora eu sei que o Senhor é profeta. A igreja está procurando um profeta e não um Jesus. A igreja está procurando aquele que profetiza, que tem revelação, fica atrás dessas coisas, não. Ele está dizendo: ei, eu não quero só entregar uma palavra, eu quero morar dentro de você. Eu só não quero te entregar uma revelação, eu quero estar dentro de você, revelando os céus para você. Esse é o tempo da igreja, irmão. Esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo da igreja. Irmãos, a sede e a fome nesse tempo. A sede e a fome, e Ele vai derramar dos céus. É um tempo que Ele vai derramar dos céus sobre a casa. E ela disse: teve 5 e o 6º também não é teu. Eu sei, é verdade, eu sou uma prostituta. O número 7 é o número da perfeição, não é? Ela teve 6, só que o 7º é perfeito. Ele disse: eu sou o homem da tua vida agora, igreja. Eu sou o Deus da tua vida agora, igreja. E quando eu entrar, se você abrir a porta, eu vou te usar como igreja nessa terra. Irmãos, você acha que toda uma cidade ia dar ouvido para uma prostituta? Que credibilidade tem a prostituta? Fala para mim. Que credibilidade tem a prostituta? Mas você sabe quem que é a célula viva que prega para Samaria? Que anuncia Jesus para Samaria? A prostituta. A prostituta se torna a igreja dele. Ela entra em Samaria e anuncia o Salvador. A Bíblia diz que toda Samaria foi conhecer Jesus. Jesus, a Bíblia diz que Jesus fica ali por 2, 3 dias em Samaria, um lugar onde os samaritanos não recebiam os judeus, e Jesus era judeu, mas não era mais o rótulo que importava, mas sim a presença. A presença produz tudo, irmão. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você sabe por quê? Quando Jesus disse assim: ei, eu preciso ir embora, você sabe qual foi o pedido da igreja de Samaria? Foi assim: ei, fica, não vai. A segunda casa, irmãos, não queria que a presença fosse embora. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque a primeira casa abriu mão da presença, mas a segunda casa implorou e pediu para a presença não ir embora. Essa é a igreja desse tempo, a igreja que quer a presença. Pastor, mas eu era um viciado, um bandido, um traficante, uma prostituta, mentiroso, ganancioso. Não importa, porque o perfeito chegou em você. O perfeito chegou, irmão. Jesus chegou. Se você estiver hoje disposto a dizer assim: eu quero a tua presença, eu não abro mão por ela. Se você está disposto a abrir mão das coisas que antes estavam no teu altar, limpa tudo o altar, irmão. Só Ele pode estar dentro do altar. Não pode ter espaço para outras coisas aqui dentro, senão só para Ele. Jesus, irmãos, Ele arde em ciúmes por você. Ele tem ciúmes da noiva, da igreja. Ele não quer te dividir, ele não quer dividir você com ninguém, Ele não aceita dividir você com ninguém. A sua casa é casa dele, a tua vida é vida dele, os teus negócios são dele. Ele está com você, em todas as coisas Ele está com você, em tudo Ele está com você. É um tempo, irmão, da gente não brincar mais de ser igreja, brincar de ser crente. Nós precisamos ser essa casa, cheio da presença de Deus. Amém?